Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, vocês devem ter vendo que aqui no... Tá meio estranho esse local aqui que eu estou fazendo essa gravação. O que acontece? Resolvi vir pro meu quarto. Por quê? Porque lá onde eu ficava fazia tanto barulho, gente. E aí não tem condição que aguente gravar e tudo. Então eu estou aqui no meu quarto. Então, vocês estão vendo ali minha cortina, aqui atrás da minha cama, ali tá meu guarda-roupa. Que seja, gente. Melhor assim do que a gente ficar com aquela barulheira toda que a gente ficava antes. Com muito carro passando, muitas coisas. Então, assim, eu resolvi vir aqui. Preciso fazer um estúdio, claro. Quando eu conseguir fazer, eu aviso vocês. Mas tem como eu virar. Só que, assim, até eu virar a mesa e tudo, porque eu tenho uma TV que tá aqui do outro lado, que aí eu coloco a minha logo, tudo bonitinho. Eu vou fazer. Só que hoje, como eu tô na correria aqui, querendo mostrar pra vocês a peça que eu tô fazendo, então eu resolvi deixar assim mesmo. Inclusive, a minha cama tá até sem nada, né? Que eu tirei pra dar uma respirada no colchão, tá até sem nada, né, na cama. Mas nem é isso, gente, que eu vim falar aqui com vocês. Eu vim falar com vocês outra coisa. Eu vim contar pra vocês que eu estou fazendo essa saia aqui. Ah, Juliane, nossa, que linda a sua saia. Então, pra quem me acompanha, né, lá nas outras redes sociais, como no Instagram, nos stories, sabe que eu estou fazendo um vestido para um casamento. Mas, na verdade, eu fiz a saia primeiro para poder trazer esse conteúdo para vocês. Outra coisa, o square da saia, eu vou deixar aqui um cardzinho do square que já está disponível aí no canal para você já começar a fazer. Lembrando que eu não sei se eu falo no vídeo, porque já tem um tempinho, que eu usei 4 squares, na verdade não, eu usei 3, tá? Eu acho, eu não sei se eu cortei isso, gente, porque eu falava assim, ah, vai dar 120, vai dar a mesma coisa de quadril. Não, aconselho você a fazer um pouco menor, assim, uns 10 centímetros menor, por quê? Porque o fio, ele se ajeita, né? Então, ele vai se ajeitando no corpo e, gente, ficou perfeita. Olha essa saia como que tá linda. Então, aqui ela tá até um pouquinho mais curta, mas eu fiz ela um pouquinho maior, vocês vão ver aí no vídeo. Eu tava tão ansiosa pra mostrar que eu peguei e tirei a foto, mas aí depois eu resolvi fazer ela um pouquinho mais longa. Eu queria que ela quase cobrisse meu pé. Tá pronta, gente. Então, e o que eu usei? E o fio não tá aqui. Eu usei, aqui, vou até mostrar o rótulo pra vocês. Linha Raíza, tá? A grossa, toque de seda grossa. A cor que eu usei foi a tijolo a 0,96, ok? Anotem aí, eu usei a tijolo 0,96. Tá aqui um square aqui, ó, pra mostrar pra vocês que cor maravilhosa que é. Na saia, eu uso a agulha número 2 e eu uso a agulha número 3. Quando eu desci, pra ficar um pouquinho mais larguinho, ponto, dar mais movimento, eu usei a agulha número 3. Então, agulha número 2 e agulha número 3 é o que eu vou usar aí no nosso passo a passo. Ah, uso elástico também, um elásticozinho rolotê. Não é rolotê, não, é roliço que chama, elástico roliço. Gente, como eu troquei tudo pro lado de cá, ele não está aqui. Eu preciso mostrar ele pra vocês. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aproveitei porque eu fui lá, não, nem é tão longe assim, gente, é aqui na minha casa, mas como tá lá no ateliê, eu fui lá buscar. Ó, aproveitei e trouxe a cor tijolo pra vocês, 0,96, pra vocês verem como que ela é. E trouxe o elástico roliço. É esse elástico aqui que eu estou usando, ó. Ele é bem fortinho, eu gosto bastante dele. Eu não tinha conseguido a cor exata, mas o marrom deu super certo ali na saia. Eu mostro pra vocês, então, no vídeo aí. Eu acho que eu até mostro, porque eu já fiz esse vídeo faz um tempinho. Então, eu acho que eu até mostro. Então, esse aqui é o elástico que eu vou usar pra colocar na saia. O que que a gente faz? Eu não sei se eu mostrei isso, a gente corta de um tamanho, né? Emenda um no outro e coloca lá. Mas eu ensino isso aí no passo a passo, ok? Então, acho que é isso. Bora pro passo a passo e quero ver vocês fazendo essa saia e me marcando nas redes sociais, por favor, ok? Combinado? Antes de começar a aula, eu vim aqui dar uma diquinha pra vocês. Eu tô usando essa linha de polipropileno da Raíza. Ela é infinitamente mais macia do que as outras. Eu sei que vocês vão falar, ah, mas logo linha de polipropileno. Gente, vocês vão ver o caimento dessa saia, no caso dessa saia. E vocês vão ver que não tem igual. Não tem igual, cara. E quanto mais você lava, mais macia ela fica. E eu mostro a técnica que eu faço pra poder o ponto chegar no lugar, tudo aí no vídeo. Eu quero lembrar vocês que eu tenho cupom de desconto no site da Raíza. Raiza.com.br, eu vou colocar bem aqui embaixo, eu vou ter até sem óculos, vocês viram, né?
Raiza.com.br, vou colocar aqui embaixo para vocês, o meu cupom é o JUTASSE. Se você for lá no site, procurar no cantozinho superior ali, 3 risquinhos, e clicar, você vai ver o lugar de linhas. Procura a linha, essa aqui, a Raiza grossa, mas tem outras diversas. Procura, escolhe a linha, adiciona no seu carrinho. Quando você clicar em continuar, na parte de cima, se for no celular, vai estar lá, use seu cupom. Se for no computador, na areazinha da lateral, assim, ó, bem no cantinho, onde tá ali descrito o que você comprou, embaixo tá, coloque seu cupom. É só você colocar o cupom JUTASSE e ganhar 10% de desconto. Lembrando também que se você pagar no Pix, você ganha mais 10% de desconto. Tem sempre promoção no site, então vai lá, corre dar uma olhadinha, porque além de linhas, tem tapetes incríveis. Então, raiza.com.br. Combinado? Olha só, gente, nós vamos começar, não, tá tudo embolado que eu tava aqui testando, nós vamos começar esse vídeo dizendo o seguinte. No vídeo do square, eu tinha feito 4 squares, porque a ideia minha era que ia dar no meu quadril. Acho que eu estava me vendo maior do que eu sou. Mentira, sacanagem. Aqui, o square ficou, olha só, depois que a gente mexe com ele, ele foi ficando maiorzinho, tá vendo? Aqui, vamos colocar ele aqui, mesmo que ele fique aqui, ó, ele tá com 33. Lá no vídeo, ele tava com 31. Então, o que que acontece? O ponto no crochê, ele vai se adequando. Depois que você lava tudo, esse aqui não cede, porém, ele vai se ajeitando, o ponto vai se ajeitando, vai colocando no seu corpo e tudo. O que que aconteceu? Eu tinha feito 4 squares. Quando eu fiz os 4, ele ficou imensamente grande pra mim. Ou seja, a saia ia ficar grande, tudo ia ficar grande. Eu comecei a quebrar minha cabeça, falei, gente, eu não estou gostando. Então, o que que eu fiz? Eu deixei 3 squares só pro meu quadril. Aqui, eu vou medir, antes de fechar as laterais, eu vou medir aqui quanto que deu aqui pra mim. Você vai fazer o square, gente, de acordo com... Eu tô medindo, tá? Aqui, ó. Aqui deu 100... Deixa eu esticar direito. Ó, quase 105. Eu tenho 120 de quadril. E como isso aqui, ele tem elasticidade, né? Que vamos colocar aqui por conta dos pontos. Ó, é um fio que ele vai esticar e vai se adequar ao corpo. Eu decidi deixar isso aqui. Fora que quando a gente faz a emenda aqui, que eu ensinei lá no vídeo, quando a gente faz a emenda aqui, e fica mais um pouquinho ainda. Então, quer dizer, eu vou ter um pouquinho mais de circunferência. E depois que ele se ajeitar no corpo, depois que a gente lavar, eu acho que ele vai dar muito bom. Então, eu vou deixar 3 squares. Conselho pra você. Ju, mais 3... Eu tenho 130 de quadril, vamos colocar assim. O que que eu te aconselho? Antes de você emendar um outro, faz umas correntinhas aqui, essas 3 correntinhas que eu fiz lá no vídeo anterior, pra aumentar um pouquinho essa lateral aqui, ó. Pode fazer ida e volta. Tipo, na hora que você terminou de fazer aqui, faz uma ida e uma volta. Aqui também, uma ida e uma volta. Aí, na volta, você pega e emenda as duas, entendeu? Pra ir chegando no tamanho que você precisa. Ou se você tem um quadril menor, eu explico lá também na videoaula. Aqui eu usei agulha número 2, você pode usar aqui uma 1,75. Se o seu ponto for apertado, ele vai ficar menor, entendeu? Você pode fazer assim também. E é isso, né? Ou se for menorzinha ainda, usa 2 squares e faz esse ponto de ida e volta um pouquinho maior. Entendeu? Faz um square pra frente, um square pra trás, faz a lateral aqui um pouquinho mais larga, de 3 correntinhas ida e volta aqui, entendeu? Que aí vai dar certinho no seu quadril, ok? Então, é isso aí a explicação. Eu vou unir aqui agora pra gente começar a fazer a nossa saia. Então, esse aqui vai ser o quadril. A gente pode subir e a gente pode descer aqui para poder fazer a saia. Eu ia descer fazendo a parte... Não, primeiro eu vou fazer o cós. Gente, nós vamos fazer primeiro o cós. Eu até voltei o vídeo aqui, cortei, porque eu tinha falado, vamos descer. Não, vamos descer não. Eu vou fazer o cós primeiro, vou deixar bem... Porque não é bem uma saia, mas a gente faz uma saia e emenda a blusa. Então, porque eu vou colocar elástico. Então, eu vou fazer uma saia, né? Vou deixar aqui no quadril e depois eu vou fazendo a altura de acordo para eu ver quanto que eu vou fazer. Lembrando que depois ele ajeita, então você faz um pouquinho mais curta para você, porque depois que ele se ajeitar, senão você vai ficar com o vestido muito longo arrastando no chão, tá? Não é que ele cede, mas os pontos vão se ajeitando, né? E ela vai ficando mais molinho. Esse fio é ótimo, gente. Inclusive, depois eu devo ter gravado aí a parte do início, porque eu tô pegando nessa parte aqui pra falar com vocês. Então, eu vou fazer a união e aí a gente vem fazer o cós, ok? Chegamos aqui, ó.
Já fiz, emendei os 3 squares. Lembrando que esse square aqui vai ficar na frente, os outros 2 eu vou colocar assim, ó, meio de lateral e pra trás, tá? Então, esse aqui eu deixei bem na frente do vestido. Aí, olha só, depois que eu fiz essa emenda aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou enfiar aqui depois que eu fiz isso aqui, eu vou colocar aqui, aí eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou vir em cada argolinha dessa daqui e fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo nos squares, ó. 3 correntinhas, ponto baixo, em cada vãozinho desse daqui que eu tiver. Eu vou fazer isso por toda a minha volta, ó. A gente começou aqui. Se você não quiser se confundir, porque aqui, né, como tem a argolinha do lado de cá, ó, a gente começou aqui, ó. Você pode colocar até um marcador pra você não passar daqui, ó. Tá? Pra você não se confundir. Então, ó, venho aqui, faço 3 correntinhas e vou colocando aqui nos vãozinhos, ó. 3 correntinhas e colocando nos vãozinhos. E vou fazer essa parte aqui todinha. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Olha só, chegamos aqui. Lembra aqui naquele meu negocinho que eu deixei marcado pra não me confundir? Venho aqui no meu ponto baixo que eu comecei e faço o quê? Um ponto baixíssimo. Tá? Vou caminhar aqui, ó, por uma correntinha aqui. Peraí. Aqui. Uma correntinha. Oh, caramba! Vou caminhar aqui, ó. Uma correntinha, 2 correntinhas. Você pode fazer assim, gente, ou você pode chegar aqui e fazer uma correntinha e meio ponto, que você fica no meio também. Quer ver, ó? Você pode fazer assim também, ó. Fiz uma correntinha. E venho aqui, ó, no ponto baixo que tá aqui e faço um meio ponto. Pronto, fiquei no meio da correntinha também. Tanto faz, como você quiser. Venho aqui dentro, vou puxar meu ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer a mesma carreira. Eu vou fazer 2 carreiras aqui acima, pra gente poder dar uma uniformidade aqui nesse nosso... Pra ficar mais retinho, entendeu? Aqui, ó, essa nossa pecinha. Então, eu vou dar mais uma volta e volto pra te mostrar, pra falar com vocês o que a gente tem que fazer. Eu vou marcar aqui de novo pra eu ver onde eu fiquei, que é aqui, ó. Porque a gente acaba se confundindo. Então, marca, que é melhor. Vou dar a volta e já volto. Olha só, então a gente fez aqui, terminamos, eu vou pegar aqui o meu marcador, tirar e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Ó, fiz aqui o ponto baixíssimo, gente. Eu vou caminhar aqui pra dentro da nossa argola, fazer um baixíssimo, uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Dentro da mesma argola eu vou fazer um ponto baixo. Então, agora, em cada argola, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Sem correntinha de espaço nem nada, ó. Só em cada argolinha de 3 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tô fazendo aqui a minha, vai fazendo a de vocês aí, ó. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Se você quiser marcar também aqui o nosso primeiro ponto, isso aí é um padeiro que tá passando, gente. Marcar aqui o primeiro ponto pra você não se confundir, pode marcar também, tá? Então, é isso aqui. 2 pontos baixos em cada argolinha. Vou fazer o meu e já volto. Chegamos aqui agora. O que nós vamos fazer, gente? Eu decidi aqui agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto baixo. Então, a gente fez uma carreira de ponto baixo. Eu vou chegar aqui agora e vou colocar aqui, fazer um ponto baixíssimo, subir uma correntinha. No mesmo local, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer essa segunda carreira. Depois, eu vou fazer a terceira carreira e volto aqui pra gente poder continuar, ok? Então, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui de pontos baixos e já volto. Bom, testei aqui vários pontos e eu decidi fazer um ponto mais simples mesmo. Ó, ficou assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui exatamente o meu quadril. Já coloquei, ele deu uma cedida, então ficou muito bom pra mim. E eu acho que depois que lavar, a linha fica mais macia também. Então, agora eu tô gostando muito do que eu tô vendo aqui, sabe? Nós ficamos com essa barra, tá?
E agora, o mesmo ponto que eu vou usar pra fazer daqui pra baixo, eu vou usar pra fazer até a cintura. Eu não vou colocar isso aqui na cintura, não. Eu vou fazer ainda um pouquinho de ponto. Não sei, peraí. Parei um cadinho aqui que eu fui ver uma outra possibilidade, mas não, gente, olha. Fechei aqui com baixíssimo, cheguei aqui, deixei essa partezinha, como eu tava explicando aí no vídeo anterior, deixei esse barrado. De repente eu pensei de fazer isso aqui mais acima e deixar na cintura, mas não. Eu quero isso aqui mais abaixo do quadril, entendeu? Porque se eu colocar a pala aqui na frente, que é o que eu quero fazer, senão vai emendar muito. Então eu preciso de ter uma quantidade aqui até subir. Então, eu vou fazer aqui o mesmo ponto que eu vou fazer descendo aqui a saia até lá embaixo. Daqui nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, na quarta eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, na quarta eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a minha volta todinha assim, ok? Vou fazer essa volta e já volto. Bom, nós chegamos aqui, fizemos as argolinhas, agora a gente tem aqui esse espacinho. Fiz aqui 2 correntinhas, gente, ó. Acabei aqui no ponto baixo, fiz 2 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui naquele início que a gente começou, vou fazer um ponto alto alongado, ó. Dou uma laçada, tiro só uma, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro mais 2. Pronto, fiquei aqui no meio. Venho aqui dentro do ponto, subo e faço um ponto baixo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, venho aqui dentro e vou fazer mais um ponto alongado, ó. Pronto, fiz um ponto alongado. Vou aqui fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no próximo e vou fazer um ponto alto alongado. Laçada na agulha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto alongado. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui dentro e faço um ponto alto alongado. Olha só, eu preciso subir aqui em torno de, acho que 13, 14 centímetros até chegar na minha cintura. Você vai ver aí quantos centímetros você precisa para poder chegar na sua cintura, tá? Lembrando que ele vai ceder um pouquinho, então não precisa fazer ele muito justinho, não. Lembra, pensa que ele vai ficar assim, ó, entendeu? Então, você precisa pensar nisso aqui. Vamos colocar eu subindo e esticando aqui. Quanto que deu mais ou menos aqui, ó? Deu em torno de... Ó, vou fazer bem assim, ó. 3,5 centímetros. Então, se eu preciso de 13, 3, 6, 9, com mais vai dar 10,5. Então, de repente, vão ser 4 carreirinhas. Eu vou fazer aqui para ver se vai ser isso mesmo. Mas eu vou dar essa volta, vou voltar aqui para mostrar como que a gente vai iniciar outra vez o nosso trabalho. E pra gente poder continuar subindo, ok? Olha só, chegamos aqui. Eu até tinha feito aqui 4 correntinhas, não é? O que nós vamos fazer aqui, ó? 1, 2 correntinhas, laçada na agulha. Vamos vir aqui na nossa 4ª correntinha. Deixa eu fazer um ponto alto, deixa eu ver se vai ficar legal. Isso, a gente pode fazer um ponto alto. Deixa eu fazer esse ponto alto mais bonitinho, essas correntinhas também. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, laçada na agulha, venho aqui e vou fazer um ponto alto. Pronto. Venho aqui dentro do meu ponto, puxo, faço um ponto baixo e conto 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha e faço o quê? Um ponto alongado. É só isso, gente. 1, 2, 3, 4 correntinhas e a gente vem pro nosso próximo espaço. Ó. Ponto alto alongado. E nós vamos ficar assim, ok? Aqui ficou um pouquinho tortinho, né? Deixa eu fazer assim, peraí, ó. Deixa eu fazer uma correntinha só e um ponto alto alongado, peraí, ó. Vou fazer uma correntinha só, venho aqui e vou fazer um ponto alto alongado. Para que eu comece mais no cantinho de cá, ó. 1, 2, 3... E aí, eu venho fazendo meu ponto alto alongado aqui.
Ah, ficou melhor, tá? Vou fazer uma correntinha, um ponto alto alongado, porque aí ele vai ficar aqui, ó, no centro certinho, ok? Então, agora a gente faz 1, 2, 3, 4 e a gente continua fazendo nas argolinhas os nossos 2 pontinhos altos alongados aqui. Gente, não tem mistério. É isso aqui que nós vamos fazer. Eu vou subir aqui por 13 centímetros. Eu vou medindo em mim ali, mas olha aqui, até aqui agora, se eu puxar, eu vou puxar mesmo, ó, 6 centímetros, tá? Então, eu vou fazer as 4 carreiras primeiro. Vou fazer 4 carreiras e volto aqui pra gente ver como que vai ficar. Bom, chegamos aqui, resolvi fazer 5, gente. Mesmo que desse até na minha cintura, mas eu queria que descesse um pouquinho mais a saia, né? Então, eu resolvi fazer 5. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa cintura do vestido ou, né, da saia mesmo. Pra você que tá vendo isso aí, de repente resolveu fazer só a saia. Vou fazer aqui uma correntinha. Em cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e um ponto baixo nos 2 pontos aqui. Aqui dentro, eu vou fazer 1, 2 e 3. Em cada ponto alto, um ponto baixo. E dentro da argolinha, não vou fazer 3 não, vou fazer 2, porque eu quero que ele suba aqui, quer ver? Deixa eu ver se vai deixar 2, ó. Eu vou dar uma diminuída, entendeu? Nele aqui, vamos ver. 1, 2, vamos ver se vai ficar do jeito que eu quero. Vai ter que ser assim mesmo, com 2, tá? Aí a gente vai dar uma encolhida ali nele também. Deixa eu ver se vai ficar legal. E depois nós vamos colocar o elástico, tá, gente? Eu só tô fazendo esse início com vocês. Primeiro colocando... Então, dentro da argolinha eu vou colocar 2. Em cima de cada ponto eu vou colocar um ponto baixo. Dentro da argolinha 2, em cima de cada ponto, um ponto baixo. Eu acredito que assim eu vou dar uma encolhida aqui pra gente já começar a fazer uma cintura, tá? Olha só, aí vai ficando essa... Tipo uma colmeiazinha, que é o que eu queria fazer aqui, ok? Então, vou fazer essa minha parte aqui, vou dar toda a volta, aí venho pra gente colocar Não sei se eu faço 3, tô pensando, deixa eu fazer uma aqui e a gente vê como que vai ser, ok? Eu achando que ia diminuir muito, né? Eu fiz assim, gente, que eu fui experimentar. Eu pensei assim, vai diminuir um pouquinho aqui, vai dar uma fechadinha, fechada aqui, ó. Ficou exatamente do mesmo tamanho. Mas não tem problema, que nós vamos colocar o elástico agora, ó. Tá vendo? Foi até bom. Ficou do jeito que eu queria. Fez o desenho, ó, que parece uma colmeia. Fez o desenho, tudo bonitinho. Então, assim, agora o que a gente vai fazer? Eu quero o vestido assim, né? A gente vai deixar ele assim. Agora, eu vou passar, gente, eu acho que eu vou passar uma carreira só. Se não for uma, eu vou passar 2 carreiras de elástico. Eu vou usar aquele elástico, às vezes eu falo elástico rolotê, mas eu acabei de ligar no armarinho, ela falou comigo que é elástico roliço. Eu não sei de onde que eu tirei rolotê. Mas, então, eu pedi ela um elástico roliço. E nesse tom aqui, ela tem um marrom lá, mas vai ser muito melhor do que eu colocar um preto, né? Então, o que você vai fazer? Você vai medir aí na sua cintura, né? Vai fazer ele um pouco menor. Você tem que ver a elasticidade do seu elástico, né? Porque você quer que ele estique e ele volte na sua cintura, né? Então, você coloca ele aí menor do que a sua cintura. Eu não vou falar 10, 15, 20 centímetros, porque depende. Por exemplo, esse elástico que eu tô aqui na mão, ele estica pra caramba. Tem uns que não esticam mais. Então, assim, coloca na sua cintura, mede o tamanhozinho, a sua cintura ou a cintura da sua cliente que você quer, né? Mede direitinho, vê o tamanho que você acha que... Aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, se eu esticar, ela vai ficar exatamente do tamanho aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Pronto, ó. Ficou do tamanho exatinho da roupa. Vai dar pra entrar em mim e depois ela vai fechar pra ficar na cintura. Aqui, nesse elástico aqui, ele deu 60 centímetros. Lembrando que eu tenho aqui mais ou menos... eu vou fazer assim, só porque estica, né, gente? Eu tenho mais ou menos 110, lembra? 100, 1 metro, mais ou menos. Aqui, de circunferência. Meu quadril tem 120, mas isso aqui estica, ó. Isso aqui cede, né?
Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu fio aí, ó, você mediu o tamanho da cintura que você precisa, vem aqui, costura o seu fio um no outro, parará bonitinho, pra ficar bem arrematadinho, bem bonitinho. Costura com uma linha, você pode ser uma linha invisível, pode ser com a linha da cor do negócio. Você fez a sua argolinha, você vai colocar aqui no seu vestido. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu não vou colocar esse preto, gente. Eu só quero mostrar pra vocês como que é, porque como eu tenho ainda aqui, eu já comprei, eu tenho que ir lá no armarinho buscar, e eu tô com pressa de continuar essa peça, então eu vou mostrar pra vocês como que faz pra gravar já. Pra falar a verdade, eu vou editar o meu... Desliguei aqui porque tinha um barulho, gente, olha só. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar pra mostrar pra vocês como que é. Que eu vou arrematar isso aqui, eu vou descer, eu vou fazer lá a parte de baixo já que eu quero ir gravando. Depois eu volto aqui e coloco esse elástico quando o meu elástico chegar. Não é um negócio aconselhável, porque quanto eu falei, né? Quanto menos você faz arremate, melhor pra você, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Gente, acho que todo mundo já sabe, né? Fazer. Aqui, ó. Fechei e segurei, ó. Fechei e segurei. Vou aqui colocar o meu elástico. No caso do elástico aqui, que ele vai ser menor, você vai puxando ele, que aí ele vai, né, colocando aqui bem bonitinho e formando a sua cintura aqui. Se você tiver com um elástico, olha só, se eu puxar assim, olha como que ele já fecha todo bonitinho. Se você tiver um elástico muito fraquinho, aconselho fazer 2 carreirinhas, entendeu? Porque essa saia, ela vai pesar. Então, faça aí de acordo com o que você achar melhor. Se você achar, não, meu elástico, eu tô achando que ele, na hora que pesar a saia, ele vai ficar descendo. É claro que não vai descer muito, porque a gente vai fazer um vestido, né, gente? Mas você pode colocar aí quantos elásticos você quiser. No nosso caso aqui, a gente vai subir, ele não é uma camiseta, ele é ciganinha. Como ele é ciganinha, o que eu pensei? Se eu não colocar o elástico na cintura, ele vai pesar o tempo todo. Aí ele vai ficar descendo aqui assim, ó, no meu pé. Eu só ia colocar um elástico no ombro. Eu pensei que podia ficar me incomodando o vestido toda hora puxando pra baixo, porque pesa, né, gente? Então, eu falei, não, eu vou colocar um elásticozinho na cintura pra dar uma segurada no vestido e pra dar uma cinturada também, né? Então, é assim, você vai inserir aqui, ó, nos seus pontos baixos, o elástico, desse jeitinho aqui, ó, sem problema nenhum. Eu vou começar a gravar agora a parte de baixo pra vocês, e aí, depois, quando eu voltar já com ele colocado, eu mostro pra vocês o que foi que eu fiz, ok? O bom seria daqui eu já começar a subir. No seu vídeo aí, você vai ver daqui eu subindo. Porém, eu estou sendo honesta em dizer que eu vou cortar esse fio aqui, eu vou fazer a parte de baixo agora, para já ir adiantando, porque eu tô com pressa desse vestido, e depois eu volto aqui fazendo essa parte. Porém, para você vai ser seguido. Ah, é isso, gente. Só, gente, coloquei aqui o elástico, meu marido trouxe para mim, ó, fiz bem frouxinho, tá vendo que ele tá andando aqui dentro? Ó, medi na minha cintura, ó, e fechei, para não deixar muito apertadinho, mas tá ótimo. Deixa eu colocar pra vocês mais ou menos quanto foi que eu medi na minha cintura, pra vocês terem uma noçãozinha, né? Ó, deu aqui até aqui 43, ou seja, 86 centímetros de elástico que eu coloquei aqui. Eu coloquei um elástico marrom mesmo, porque não tinha a cor dessa cor tijolo. Mas ali, lá dentro, até que ele não ficou feio, não. Eu arrematei meu fio, deixei assim, que eu quero ver a saia como vai ficar. Aquilo que eu falei com vocês, eu quero colocar no corpo, quero deixar ela ter o caimento dela. Depois eu vou ainda molhar essa peça, tá? Por que eu voltei aqui? Eu tinha feito, ó, vou mostrar, e provavelmente aí eu vou cortar esse pedaço do vídeo, vou mostrar esse pedaço aqui pra vocês. Eu tinha feito esse pedaço aqui, como eu expliquei pra vocês, que seriam 3 carreirinhas de pontos baixos. E aí, eu começaria a fazer as correntinhas separadas por 3 pontos. E no quarto, a gente colocava 5 correntinhas. O que acontece? Ela ficou bem justinha, ela ficou linda no corpo. Porém, o que a Jane estava comentando comigo, a Jane Valim, minha amiga, ela falou, Ju, quando eu faço saia, eu normalmente, para dar mais caimento, mais movimento e não apertar muito na sua perna, eu aumento. Ela falou que usa até a agulha 3,5.
Eu vou usar a agulha número 3. Eu vou usar a agulha número 3 para fazer. Por quê? Porque meu ponto é bem larguinho. Então, eu prefiro usar a agulha número 3 para não ficar tão largo assim. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar, eu vou colocar o vídeo aí que eu tô mostrando o ponto, que é, gente, é o que a gente fez do lado de cá, a gente vai fazer aqui. É a mesma coisa. Vou desmanchar aqui, eu vou subir aqui as 3 carreiras de ponto baixo, só que eu vou subir com a agulha número 3. Vou fazer aqui as correntinhas, vou fazer isso aqui até mais ou menos na canela, eu acredito. Eu vou voltar aqui para falar com vocês até onde que tá o ponto. Porque eu ainda tô pensando que eu não sei se eu vou colocar esse barrado lá embaixo. Eu ainda não sei, gente, eu tô pensando ainda. Então, por isso que eu vou fazer uma altura. Vocês vão ver aí, na hora que eu terminar aqui, eu vou falar com vocês quantas carreiras eu fiz, quanto que deu, tá? Mas é isso, só vim avisar que eu vou usar a agulha número 3 para fazer daqui, dessas 3 carreiras de ponto baixo, até lá embaixo, agulha número 3. Ok? Olha só, gente, chegamos aqui, fiz o meu nó corrediço e vou fazer agora, nesse início aqui, aquelas nossas... Vou começar aqui, né? Vou fazer 1, 2, 3. O que que nós vamos fazer aqui? As nossas 3 correntinhas. Ó. E um ponto baixo, igual a gente fez lá do outro lado. Nós vamos fazer isso por 2 carreiras, igual a gente fez lá do outro lado. Depois, nós vamos fazer igual a gente fez lá do que eu tô falando do outro lado aqui. Igual nós fizemos aqui, nós vamos subir 3 carreiras também, para dar esse acabamento aqui, ó, tá? Então, igualzinho a gente fez aqui, nós vamos fazer 1, 2 carreirinhas. Depois, a gente vai colocar aqui, ó, 2 pontos baixos em cada argolinha, lembra como a gente fez? 2 pontos baixos em cada argolinha e vamos seguir fazendo 3 carreiras de pontos baixos. Eu não vou colocar isso aqui no vídeo para não ficar muito extenso. Então, a gente vai fazer aqui as nossas 3 correntinhas, 1 ponto baixo em cada argolinha aqui. Vamos fazer mais uma carreira dessa. Depois, a gente vai vir fazendo 2 pontos baixos em cada argolinha, sem separação nenhuma, sem correntinha de separação, tudo. Depois, a gente vai subir mais 2 carreiras de ponto baixo, contabilizando 3 carreiras, ok? Eu vou fazer esta minha carreira toda e volto para mostrar como que a gente vai continuar. Olha só, gente, fizemos aqui, ficou igualzinho também, ó, e aí já ficou retinho, que é isso aqui que a gente quer, né? Que a gente quer que fique retinho a nossa peça. E o que que nós vamos fazer aqui para baixo? A mesma coisa que nós fizemos aqui, porém agora, nós vamos... Aqui, lembrando que eu ainda não fiz o elástico, mas... para vocês já devem ter aparecido. Nós vamos agora fazer só aqui de cabeça para baixo, daqui para lá. Eu vou colocar isso aqui mais ou menos até o joelho. Vou mostrar aqui. Até o meu... A gente vai fazer eu e essa minha cadeira que faz barulho, né, gente? De acordo com o que eu me movimento, ela tá fazendo barulho aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma correntinha aqui e fazer um ponto baixo aqui, para já ficar um ponto baixo ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, é o que eu vou fazer. Depois dessa carreira, o que que a gente faz? Eu não vou repetir porque a gente já fez, gente. A gente vai fazer os nossos 2 pontos altos alongados, 4 correntinhas, 2 pontos altos alongados, 4 correntinhas, a mesma coisa. Depois, a gente vai vir fazendo aqui nas correntinhas. Isso circular, até chegar no comprimento que você precisa, até o joelho. Lembrando de esticar e ver direitinho o peso, porque se ele tiver enrugadinho assim, depois ele vai pesar, você vai ter que usar um sapato plataforma, porque senão você vai ficar com a saia arrastando no chão, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha peça e volto para mostrar para vocês. Olha só, gente, chegamos aqui, ó, eu fiz 15 carreiras, ó, 15 carreiras sem contar com as correntinhas aqui, contando com as correntinhas 16, tá? Fiz 15 carreiras, eu estou contando, quando eu coloquei, ela tá pouco abaixo do meu joelho, mas se eu puxar assim, ó, ela vai ficar na minha canela. A minha intenção é fazer um barrado aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer esse arremate. Ó, vou arrematar, né? 2, 3, 4.
Vou aqui colocar, fazer E aí, eu vou arrematar o meu fio. Vou enfiar por aqui, vocês já sabem, né? Queimar a pontinha dele. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa saia de molho no amaciante. Vou dar uma esfregadazinha só pra sair tem um óleozinho na linha. E aí eu vou deixar um pouquinho lá no amaciante. Vou dar uma esfregadazinha. Depois eu vou deixar secar ela em pé. Vou colocar aqui no manequim mesmo pra ela poder ceder o tanto que ela tem que ceder. Pra eu ver o que que nós vamos fazer, até onde ela está na minha perna, pra eu ver o que que eu vou fazer. Se eu vou fazer um bico ou se eu vou fazer uma franja aqui nela. Ok? Então, vou fazer essa parte todinha e já volto. Olha só, gente, coloquei aqui, ó, no balde com amaciante. Primeiro eu passei numas 2 águazinhas e agora eu coloquei no balde com amaciante, ó. Eu vou deixar ela aqui um pouco, vou fazer outras coisas, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como que eu torço. É só você apertar mesmo e deixar ela molhada, não tem problema, e arrumar um jeito de pendurar ela pelas pontas, ou, como eu faço, eu coloco já no manequim lá e deixo quietinho no manequim lá, que deixa escorrer no chão, não tem problema, que tá no ateliê mesmo, mas você aí, você pode ver como que você vai fazer. Coloca 2 pregadores, ou coloca sei lá, num cabide, pendurado em algum lugar, tá? Mas olha só, é aqui, ó, vou deixar aqui, depois eu mostro como tá. Olha só a saia, olha como que ela tá ficando, olha só. Depois que eu lavei ela, olha como ela já esticou ali embaixo, ó. Como ela já deu o caimento. E aqui, na hora que eu colocar as franjas, ou se eu coloquei franja, se eu coloquei barrado, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, ela ainda vai pesar mais ainda. Então, agora que é a hora de você colocar no seu corpo, ou ver a medida da sua cliente, para poder ver a altura que você vai fazer do barrado, entendeu? Ou do barrado, ou da franja, ou do que você resolver fazer. Ó, gente, vamos lá. Olha só. Eu nem vi que tem isso aqui que era pra eu ter arrematado. Ó, olha, você pode ver que tá até mais macio, gente. É infinitamente melhor quando você já lava. Já deu o caimento, porém, depois que eu fizer vai cair mais, né? Vamos lembrar que vai esticar mais, que vai ter mais peso. Tá aqui toda a saia, ó. Tô chegando aqui pra vocês verem. Aqui a minha cintura, eu não coloquei muito apertado, tá? Então, lavei, tá aqui. Olha como que ele já começa a dar mais caimento, né? E outra coisa, gente, no início do vídeo, eu falei que eu precisava, eu cheguei a comentar que eu acho que eu tinha feito 4 squares, depois eu resolvi colocar 3, depois olha como que o square estava, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ele encolhidinho, apesar de que aqui... Aí depois que ele se ajeita, ele ajeitou aqui, esticou bonitinho e ajeitou aqui... Ele ficou, olha só, muito mais retinho, muito mais certo as laterais. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Então tá, é isso. Agora, gente, eu não sei no vídeo aí como que eu editei, mas eu vou falar com vocês o que aconteceu comigo. Eu tive várias ideias, pensei em várias coisas, inclusive fiz um desenho muito do maluco. Vou ver se eu encontro esse desenho aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, tá aqui. Encontrei no meu caderno, fiz 2 desenhos. Olha a maluquice que eu fiz na caneta, gente. Eu fiz na franja, ou fiz assim, ó, em crochê. Na franja, ele ficaria até na atualidade. Nós estamos em 2023, para quem tá vendo esse vídeo depois de muito tempo. Ele ficaria mais na atualidade, porque você tá usando muita franja. Porém, eu já fiz muita roupa pra mim de franja. E como eu quero, esse vestido é pra mim, pra eu ir num casamento... Eu decidi fazer diferente. Aqui eu ainda não sei se eu vou colocar o mesmo square aqui em cima, porque eu cheguei até a comentar, eu tinha feito 4, esse aqui seria inclusive da parte de cima. Mas como eu ainda estou na saia e eu vou postar esse vídeo da saia separado do vestido, então eu pensei que eu coloquei umas bolinhas aqui, mas é para eu decidir que tipo de barrado eu vou fazer nesse vestido. Então agora nós vamos fazer o barrado. Eu não vou fazer franja. Decidi que não vai ser franja, vai ser barrado. Ok? Então, aí agora você vai medindo a sua altura, você vai usar com salto também. Coloca o salto que você vai usar pra você ver se vai ficar numa medida legal. Lembrando que cede pra depois você não ficar pisando no vestido, né? Faz um pouquinho mais curto, porque ele vai ainda dar uma crescida. Vamos lá, vamos começar a fazer esse... Vai passar carro, gente. Vamos fazer esse barrado. Pois é, passou o carro. Agora, ó, nós vamos fazer o nosso nó corrediço.
aqui é a nossa frente do nosso vestido, né? Eu vou começar aqui mais na lateral. Na última vez que a gente fez, Peraí, gente, tô puxando... Eu pisei, não, eu tô com o negócio em cima da... A gente tinha feito 2 pontos baixos e 1 ponto baixo em cima de cada coisinha aqui, ó. Só que eu tô na dúvida, sabe? Não vai ter problema aqui não, ó. Os 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, mais em cima do ponto alto, 3, 4. Então, é isso mesmo, tá? Eu ainda continuo com a agulha número 3, vou continuar fazendo tudo na agulha número 3. 2 pontos aqui no intervalo e mais 2 pontos aqui naqueles pontos altos, ó. 2, aí em cima do ponto alto, 3 e 4, ok? Vamos fazer assim para ficar bem bonitinho o motivo e para dar uma quantidade de pontos boa, tá? Então, nós vamos aqui, ó, dentro da argolinha, nós vamos fazer 1, 2, em cima de cada ponto alto, 1 ponto baixo, 1, 2. Vocês sabem que eu não escondo nada, né, gente? Eu vou pensando junto com vocês aqui e vou fazendo. Repetindo, eu não fiz nenhum projeto antes. Eu estou fazendo e criando e gravando. Então, às vezes pode acontecer isso mesmo. Aí eu mostro direitinho pra vocês como que tá sendo o processo criativo, da onde eu tô tirando as ideias, como que eu tô fazendo, se deu certo, se ficou legal, se não ficou. Eu vou contando tudo pra vocês, né? Eu não sei se vocês gostam desse formato de vídeo, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que ser, assim, verdadeira com vocês. Então, a gente vai criando junto aqui, apesar de não ser uma live. Mas olha só, tô fazendo aqui, vou dar a minha volta toda. E pra você aí, que já entendeu e já fez comigo, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, essas 3 carreirinhas de novo, tá? Dei a volta, cheguei ali, fechei um baixíssimo, subi uma correntinha, faço mais um baixíssimo, no mesmo, um baixíssimo não, fechei com um baixíssimo, faço uma correntinha, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo e dou a volta em pontos baixos. Eu vou fazer isso e vou fazer 1, 2, 3 carreiras, igual eu fiz aqui, idêntico, tá, gente? Então, eu vou fazer as minhas carreiras e já volto, ok? Vamos fazer assim. Olha só, chegamos aqui, olha que bonitinho que ficou o nosso detalhe, tudo certinho aqui. Tá, agora nós vamos fazer o nosso bico, o nosso barrado, né, que seja. Eu tô pensando em um aqui, vamos ver se vai rolar, gente, vamos ver se vai dar certo, mas eu confio que vai. Vamos lá. Se eu postei, adoro falar isso, se eu postei é porque deu certo. Então, vamos lá, gente, eu vou fazer aqui... Deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Ah, tá. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, contabilizando 3 pontos altos. Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. No mesmo buraco, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, ficamos aqui com um lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No quinto, eu vou colocar um ponto alto. Deixa eu ver se vai rolar. Isso aqui, pode deixar assim mesmo. Vamos de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, 4. No quinto ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. Ó.
3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e vou fazer o seguinte, ó, um meio ponto, no próximo ponto mais um meio ponto, no próximo ponto mais um meio ponto e vou fechar os 3 juntos. Ok? 1, 2 correntinhas. Neste ponto aqui, no próximo, ó, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou fazer aqui, no próximo, um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Deu para entender até agora? Acho que deu, né? Aí, eu vou fazer aqui 2 correntinhas. No próximo ponto baixo, eu vou fazer 1, 2 pontos altos. No próximo, eu vou fazer 1, 2 pontos altos. De novo, tá? Vou fazer 2 correntinhas. Nesse daqui, eu vou fazer meio ponto. No próximo, eu vou fazer mais meio ponto. E no próximo, eu vou fazer mais meio ponto. E aí, eu vou puxar todos os 3. Fizemos aqui um motivo. Ok? Agora, o que a gente vai fazer é repetição. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer o quê? Aquele nosso lequinho lá do início, 3 pontos altos, seguidos de 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Ok? Tô chegando mais pra cá. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou contar 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer o quê? Um ponto alto. Depois, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer o quê? A nossa repetição do nosso leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, puxando o fio, e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Ok? E aí, eu fiz a mesma coisa do início. E agora, o que nós vamos fazer, ó? 3 correntinhas. Ó, como que a gente fez aqui? Vamos pular 1, 2, 3, 4 no quinto. Nós vamos fazer meio ponto alto, no próximo ponto, mais meio ponto alto, no próximo ponto, mais meio ponto alto e fechar todos de uma vez. E aí, a gente começa 2 correntinhas, no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos, sem fazer nenhuma correntinha de separação. A gente vai fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Separamos 2 correntinhas e continuamos no próximo, ó. E vamos fazer aqui 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Eu já tava me confundindo aqui, ó. Ok? Igual a gente fez aqui, ó. 2 pontos altos, 2 pontos altos, sim. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas e na mesma sequência aqui, nós vamos fazer um meio ponto alto, no próximo meio ponto alto, no próximo meio ponto alto e vamos fechar todos juntos. Vou ter que fazer de novo. Ó,
meio ponto alto, mais meio ponto alto, mais meio ponto alto e vamos fechar todos juntos. Então, a sequência, gente, é exatamente essa daqui. Eu não contei para ver quantos múltiplos eu tenho aqui, mas eu vou dar a volta e vou mostrar para vocês o que eu vou ter que fazer. Se eu errar, eu vou recontar e volto. Se der certo, tá tudo certinho, né? Mas se eu errar, eu vou refazer esse vídeo, tá? Combino isso com vocês. Mas se eu postei é porque eu não errei. Porque eu nem vi a quantidade de múltiplos que eu tenho que fazer aqui para continuar. Poderia ter visto. Mas não vi, não. Peguei para fazer. Então, vamos ver se vai rolar. Se rolar, eu explico vocês. Então, vamos lá. Eu vim aqui fazer um adendo nesse vídeo, porque eu tava fazendo a edição dele. Aí, resolvi fazer esse adendo. Eu tinha colocado aí para vocês como que eu distribuo os meus pontos no barrado. Porém, eu tinha gravado tudo como eu faço, como eu desmancho, como eu vou olhando para ver direitinho se vai caber, se não vai. Coloco mais 2 para cá, mais 2 para lá, para poder adequar o barrado na quantidade de pontos que a gente tem. Porém, eu achei que eu ia confundir mais a cabeça de vocês e eu tirei essa parte, né? Eu tirei essa parte. O que acontece? A gente precisa de 29 pontos para poder fazer um motivo total, tá? Você vai dividir a quantidade de pontos que você tem para os 29 que você precisa. Juliane, não dá, vai ficar faltando 5 pontos no final. O que você faz? Você volta a uns 2 motivos e distribui esses 5 pontos que vai faltar. Por exemplo, a gente tá pulando 5 pontos. Você vai pular 4, uns 2 motivos a mais. Você vai fazer isso umas 5 vezes para você conseguir adequar o seu motivo, os 29 pontos que você precisa para colocar o motivo inteiro. É simples e objetivo. Então, quando eu fiquei ali mostrando para vocês que eu desmancho e faço para adequar, eu achei que eu pudesse ter confundido a cabeça de vocês. Então, eu tirei essa parte do vídeo e deixei só a parte que eu mostro qual é o motivo. Então, você vai precisar só dividir fazer uma conta básica. Eu tinha ali 201 pontos. Eu não tô com a calculadora aqui agora. Para eu fazer 29, eu precisaria de 203. Ou seja, no final, ia faltar 2 pontinhos. Eu posso dar uma recuada no motivo. Vocês que já fazem crochê há um tempo, vocês sabem disso. Então, assim, acho que eu não preciso ficar explicando isso muito. E que se eu falar isso também para um iniciante, é mais fácil eu comentar aqui com você do que eu mostrar eu fazendo e desmanchando, porque eu faço, aí quando eu chego num ponto, ficou ali um pedacinho um motivo muito perto um do outro, porque faltou, né, aqueles pontinhos. Então, eu desmancho e vou no motivo anterior e pulo menos os 5, 4, pulo um ou outro, menos um pouquinho, para poder chegar no final e dar tudo certinho. Eu acho que todo mundo já sabe fazer isso, então eu não vou colocar esse pedaço, porque eu acho que eu tô confundindo mais do que mostrando a realidade, né? Então, é isso. Já fiz esse adendo aqui, vou continuar editando esse vídeo, porque eu quero que vocês façam essa saia, ok? Enfim, consegui. Olha lá. Aí, agora, aqueles pontinhos ali que eu consegui ganhar, tá aqui. Então, aqui agora a gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3 correntinhas. E a gente vem aqui em cima do nosso pontinho e a gente faz um ponto baixíssimo. Ufa, gente! Conseguimos! E é isso! Ai, meu Deus, vocês vão brigar comigo, não vão? Ah, mas tudo bem. Olha só, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai encaminhando aqui, ó, com baixíssimo, até chegar dentro daquele nosso pontinho ali. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e dentro desse buraquinho a gente vai fazer o mesmo leque. 3 pontos altos, com essa correntinha aqui que vale um ponto alto, vamos fazer 2 correntinhas e dentro aqui do nosso leque a gente vai fazer mais 3 pontos altos, fazendo mais um leque. Em cima do leque, sempre repetição. Vou puxar aqui. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer... Nós vamos fazer aqui... Deixa eu ver. Não, a gente tá aqui. Sim. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu ver se vai ficar legal isso.
Sim, eu vou fazer 4 correntinhas. Vou diminuir a quantidade de correntinhas. Em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer 1, 2, né? E 3 pontos altos, ok? E aí, agora, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Em cima do leque, sempre leque. Então, eu vou repetir o leque. 1, 2. Vamos aqui repetir o nosso leque. Pronto. Repetimos o leque. Agora, aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas de novo. 1, 2, 3 correntinhas. E vamos seguir para cá. Esquece esse ponto que a gente fez, ok? A gente vai pular para cá. E aqui em cima, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base dali de baixo. Ou seja, 4 pontos... Vou puxar aqui, ó. 4 pontos altos. Ok? Então, nós fizemos aqui nossos 4... Ah, tem gente indo no banheiro aqui em casa. Peraí, deixa eu ver onde eu estou. Isso, 4 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntinhas e 4 pontos altos, um em cima do outro aqui da carreira de base. Ok? Fizemos aqui o nosso motivozinho. Vamos aí, 1, 2, 3 correntinhas. Não fazemos nada naquele fechamento e a gente vem direto pro nosso lequinho. É exatamente isso aqui. Então, aqui a gente vai repetir o nosso leque. Fizemos aqui 1, 2, vamos fazer mais um lequinho, 1, 3 pontos altos. Nesse momento aqui, a gente vai fazer 4 pontos altos, como a gente começou ali no início. 4 pontos altos. Em cima desse único ponto alto, nós vamos fazer 3 pontos altos. E aí, vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos de novo. Vem aqui no leque e faz mais um leque. Uma, 2, e vamos fazer mais um leque. Pronto. Aí, depois desse lequezinho que a gente fez, nós vamos andar quanto? É a mesma coisa que nós fizemos aqui. Nós vamos andar 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3, 3 correntinhas. Vamos pular esse nosso ponto que nós fechamos aqui. E vamos vir cá do outro lado e vamos fazer 4 pontos altos, um em cima do outro. Peraí, deixa eu mostrar aqui, igual a carreira anterior. Vamos fazer igual a carreira, igual a gente veio fazendo ali do outro lado. 2 correntinhas, um ponto alto nesse espacinho aqui, mais 2 correntinhas. Em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer mais... O fio às vezes puxa lá embaixo, aí me atrapalha. Vamos fazer mais um ponto alto sobre cada ponto. Pronto. Fizemos aqui. Agora, a gente faz 1, 2, 3 correntinhas. Pulamos esse aqui e a gente vai lá atrás de novo do leque. Então, gente, é isso.
O resto aí é repetição. 2. Vamos fazer 3 pontos altos. E agora aqui a gente faz 4 correntinhas, lembra? 1, 2, 3, 4. E fazemos 3 pontos altos aqui. Gente, agora é repetição. Eu vou fazer o meu aqui e volto. Bom, gente, chegamos aqui, a gente fez 3 correntinhas. Eu vou vir aqui na terceira correntinha daquela correntinha inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou andar até o centro aqui do nosso leque e vou fazer a mesma coisa. Subir 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos. Isso, 2 correntinhas e dentro do leque, 3 pontos altos. A mesma coisa que a gente tá fazendo em todo o início. Agora aqui, nós estamos naqueles 3 pontos que nós fizemos aqui, viu? Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. No primeiro ponto desses 3 que nós fizemos, nós vamos fazer 3 pontos. Ó, 3 pontos altos. Uma correntinha. No segundo ponto, nós vamos fazer 1 ponto alto. Uma correntinha e no terceiro ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos. Opa. É isso. Depois, a gente faz 3 correntinhas de novo e leque sobre leque. Opa. O leque eu posso fazer rapidinho, que vocês já sabem, né? Então, leque sobre leque. Ok. Agora, aqui nesse nosso próximo motivo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E nesses nossos 4 pontos aqui, nós vamos fazer 4 meio pontos e deixar a laçada na agulha, ó. Conforme a gente fez no início. 4 meio pontos e deixar a laçada na agulha. Vou fechar os 4 pontos, vou fazer 1, 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto aqui do meio, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas e nesses nossos 4 pontos aqui, a gente vai fazer 4 meios pontos. E fechar todos juntos. Iniciamos aqui com 3 correntinhas, a gente termina aqui também com 3 correntinhas. E aí, é leque sobre leque. Duas correntinhas e 3 pontos altos de novo. Ok. E agora, a gente tá aqui de novo naquele nosso início de 3 pontos altos. O que a gente fez aquela hora? 3 correntinhas. E fizemos o quê? No primeiro ponto, a gente faz 3 pontos altos. Fazemos uma correntinha. No segundo ponto, a gente faz 1 ponto alto, uma correntinha. E no terceiro ponto, a gente vai fazer 3 pontos altos. E agora, a gente vai o quê? Repetir o que a gente fez do lado de cá também. 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas e a gente vai fazer o leque de novo. Então, agora, o motivo é esse. A gente tá fazendo umas folhinhas, vocês estão vendo? Mas olha que lindinho que ela tá ficando. Então, o motivo é esse agora. Leque sobre leque. Em cima daqueles nossos 4, nós vamos fechar os 4. Em cima de um, a gente faz 3, fecha os 4. Leque sobre leque. E aqui em cima dos nossos 3, nós vamos fazer 3, um ponto alto, 3, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e 3. Cada lado a gente distribui com 3 correntinhas de lado, ok? Simples, bora fazer. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se vocês acharem que as 3 correntinhas aqui tá repuxando, vocês podem fazer 4. Vocês podem olhar que a minha correntinha, ela é larga. O meu ponto é frouxinho, é larguinho. Então, na hora que eu falar 4 correntinhas, você acha, não, mas 4 tá repuxando, façam 5, entendeu? Vocês têm que ir sentindo no ponto de vocês, ok? Vou vir aqui na terceira correntinha,
vou fechar com baixíssimo. Isso aqui, gente, eu não vou fazer mais, tá? Da próxima vez que eu voltar, eu vou caminhar de novo, vou vir no nosso lequinho outra vez, a gente vai fazer isso sempre. Então, não vou repetir isso mais, tá? Essa parte do início do leque, eu não vou mais repetir. Então, vou fazer 2 correntinhas, vou fazer aquele nosso leque aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, ok? Fizemos aqui as nossas correntes, o nosso lequinho. Eu tô aqui pensando o que eu tenho que fazer agora. Ah, tá. Então, agora, gente, nós vamos fazer as mesmas 3 correntinhas que a gente estava fazendo, a não ser que para você se estiver sentindo aí que é diferente, você pode fazer mais. Então, eu vou vir aqui nossos 3 primeiros pontos e vou fazer 2 pontos altos. No segundo ponto, eu vou fazer 1 ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, se a gente tinha 3, nós vamos ficar aqui com 5 pontos altos, ok? Vou fazer de novo 2 correntinhas, do mesmo jeito que a gente... Gente, eu parei aqui porque eu me confundi nos 3 pontos nenhum. Nesse 1 pontinho aqui que a gente tem, eu ia falar 3 pontos. Nesse 1 pontinho que a gente tem aqui, nós vamos fazer 3 pontos. 1, 2. Se vocês escutarem qualquer grito, gente, aqui tem um bar perto da minha casa. E eles estão ali, parece que meio que conversando alto. Vou fazer de novo 2 correntinhas. E vou vir aqui em cima dos nossos 3 pontos altos e vou fazer de novo. No primeiro, 2 pontos. No segundo, 1 ponto. E no terceiro, 2 pontos de novo. Ué, gente, travou aqui, peraí. Travou ali no meu negocinho. Então, 3 pontos, ficando com 5, ok? Aí, nós vamos fazer 3 correntinhas de novo, como a gente fez no início. E aí, a gente vai fazer o leque outra vez. Deixa eu fazer... puxar esse fio. O fio tá de uma maneira que ele fica exatamente embaixo do meu braço. Aí, o que que acontece? Eu fico colocando o cotovelo em cima do fio. Então, olha só. Eu vou colocar aqui o meu lequezinho. Mais uma vez. E agora, dessa vez aqui, nós vamos fazer essa nossa outra partezinha que a gente estava fazendo aqui. Nessa parte, gente, nós vamos, então... fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nós tínhamos aqui um fechamento, a gente vai pular esse daqui e vamos vir naqueles 3 pontos que nós temos aqui. E vamos fazer aqui 5 pontos também. 1 aqui, não, 5 não, 4. 1 aqui, 2 no meio e 1 na lateral. Ok? Desta maneira. Vamos de novo fazer 5 correntinhas e vamos pro leque seguinte. E aí, é repetição. Daqui aqui a gente fez 3 correntinhas, lembra? Viemos aqui nos nossos 3 e fizemos 2 pontos. Quando repuxa ali comigo, eu repuxo aqui também. Deixa eu repuxar aqui o fio. Eu preciso arrumar um negócio melhor para segurar esse fio. 1 aqui no meio e 2 aqui na lateral, contabilizando 5 pontos altos. Ok? Depois a gente vai fazer 3 correntinhas outra vez. Não foi isso que nós fizemos aqui, ó? Não, nós fizemos 3 não, nós fizemos 2 correntinhas, perdão. Eu tava tentando ver quanto que a gente fez aqui, ó. 2 correntinhas, ó. Aqui entre um e outro, nós fizemos 2 correntinhas. 2 correntinhas, venho aqui no ponto do meio e faço 3 pontos altos.
Vou fazer 2 correntinhas de novo. E aqui que eu tinha 3, eu vou fazer 5 pontos altos. 2 no início, 1 no meio e 2 no início outra vez. E aí, o que a gente vai fazer? Nós fizemos aqui 3 correntinhas. 3 correntinhas de novo. Ok? E aí, a gente vai fazer leque. Leque, vamos fazer 5 correntinhas e a gente vai vir aqui e colocar um ponto alto, 2 pontos altos e 1 ponto alto, lembra? Para poder fazer de 3 aqui virar 4, ok? E a gente vai seguir fazendo 5 correntinhas, vamos dar essa volta todinha como que a gente fez aqui no início, ó, desta maneira, ok? Se não conseguiu gravar, dá uma voltadazinha aqui, dá uma olhadinha de novo como eu fiz, vai dar tudo certo, confia. Chegamos aqui, fiz aquele nosso leque já de novo, então eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Deixa eu chegar aqui bem pro centro, 3 correntinhas. Nesses nossos 2 aqui que nós fizemos, nós vamos fazer 2 meio pontos, assim, ó, e deixar na laçada na agulha. Fizemos assim, e aí a gente vai fechar os 2 juntos, ok? Laçada na agulha, naquele do meio a gente vai fazer um do mesmo jeito. E nesses 2 aqui, de novo, meio mais meio. E vamos fechar junto. Fizemos uma diminuição de um lado e outra aqui. Vamos fazer 2 correntinhas. Aqui nesses 3 aqui, a gente vai abrir. Nós vamos fazer 2 no mesmo ponto. 1 no centro e 2 no mesmo ponto. Contabilizando 5. 2 correntinhas. E nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez naquele lado ali, ó. Vamos aqui, meio ponto, deixou a laçada na agulha. Mais meio ponto e deixou a laçada na agulha e puxa os 3. Sem correntinha, sem nada, a gente vai fazer mais um. E mais uma vez, meio ponto, mais meio ponto e vamos fechar os 2 juntos, ok? Depois disso, nós fizemos 3 correntinhas aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas do lado de cá. Vamos fazer o nosso lequinho. Esse leque aqui a gente já tá mais do que craque já de fazer. Vamos de novo aqui. Ó, fizemos. E agora, nós chegamos aqui. Nesse aqui, nós vamos fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E vamos fazer aqui, ó, meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto e mais meio ponto. E vamos fechar todos juntos para ficar aqui, ó, bem lindinho. Ok? E aqui de novo. Ui! Nossa, quase que eu derrubo o negócio. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos vir aqui fazer o nosso lequinho. Lembrando que se você aí fizer 6 pontos e achar que ficou ruim, faça mais ou faça menos, ok? Tô fazendo mais um lequinho aqui. E aí, é repetição. 3 correntinhas. Aí, eu vou fazer uma diminuição no primeiro, os 2 pontos. Um ponto alto, uma diminuição no segundo. 2 correntinhas. Aí, aqui, eu vou abrir de 3, eu vou fazer 5. 2 no início, 1 e 2 no final. 2 correntinhas, aí, eu diminuo faço um e diminuo o outro. 3 correntinhas de novo. E aí, depois eu faço 6 correntinhas e vou juntar os meus 4 aqui num pontinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a gente tá ficando aqui, ó, abrindo aqui uma folha e aqui a gente terminou a ponta da folha, tá vendo? Tá bem bonito, né? Então, aqui nós vamos continuar fazendo aqui quando eu chegar aqui pra mostrar pra vocês.
Não faço mais o primeiro, lembrando, não faço mais o primeiro, eu venho já direto aqui nesse motivo aqui, até chegar do lado de cá, ok? Chegamos aqui, eu puxei até não sei aonde para poder não desmanchar. Chegamos aqui, agora a gente vai fazer o quê? O quê? Nós vamos fazer 3 correntinhas. E agora, em cima daqueles 3 pontos que ficaram aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um meio ponto, mais um meio ponto e mais um meio ponto. E vamos fechar, fazendo a pontinha da nossa folha. 2 correntinhas. E aí, é o seguinte, em cima desse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer 2 pontos. Em cima desse segundo aqui, a gente vai fazer 2 pontos. Ok? Aí, nós vamos fazer 1, 2 correntinhas. Vamos pular esse aqui. A gente vai vir aqui nos nossos 2 pontos aqui, vamos fazer 1, 2, e depois no outro, 1, 2, no mesmo ponto, ficando desta maneira, tá? Agora, a gente vai fazer mais 2 pontos, e aí, naqueles 3, a gente vai fazer a mesma coisa, meio ponto, mais meio ponto, e mais meio ponto e fechar, fazendo a nossa pontinha do nosso galinho, ok? Fizemos aqui 3 correntinhas, a gente vem aqui e faz 3 correntinhas também. 3 correntinhas, e aí a gente vai pro nosso leque. Leque. Ai, meu Deus, tirei tudo, peraí. 1, 2, 3 correntinhas. Leque. 1, 2 e leque. Ok. Agora aqui, gente, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E em cima daquela diminuição que nós fizemos, nós vamos fazer um pontinho. Ok? E aí, a gente vai fazer de novo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e leque. Agora, o nosso desenho é esse. 1, 2. Ó, vamos fazer aqui mais um leque, para eu parar ali e mostrar para vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa próxima etapa aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos diminuir os 3 que faltaram, vamos fazer 4 pontos, 2 no primeiro, 2 no segundo, fazer 2 correntinhas, pular aqui esse daqui, e 2 e 2. Sempre com 2 correntinhas e nas laterais 3 correntinhas. Leque. Depois, 5 pontos em cima daquele fechamento todo que a gente fez, a gente vai fazer 1 ponto e 5 pontos. Isso aqui é o motivo agora. Eu repeti até o que eu fiz. Agora, a gente vai fazer toda essa parte e já voltamos. Ok? Bom, chegamos aqui, fizemos o nosso lequinho. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, ok? 3 correntinhas. Vou vir aqui nas meus 4, vou pular, porque aqui a gente já fechou a folha. Então, a gente não faz mais nada nela, a gente vem direto aqui. E eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos altos. A gente já fez um esquema assim. Então, eu acho que não vai ser difícil para vocês olharem, pensarem nisso aqui que a gente tá fazendo. Nós estamos fazendo umas folhas, né? Fiz aqui 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas entre... O meu gráfico caiu aqui. Entre um espaço e outro, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e em cima do ponto, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Isso aqui a gente já fez, né? A gente já fez isso aqui. Só que é sempre bom, porque aqui, ó, a gente veio com coisa, a gente veio com raminho, agora a gente tá abrindo outro aqui, tá? E olha só, aqui o que a gente faz? A gente fez 3 pra cá, a gente faz 3 pra cá também.
1, 2, 3 correntinhas. Pula o final e vem pra cá. E vamos fazer aqui um lequinho com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ok? Aí, agora, a gente tá aqui naquele esqueminha, igual a gente tava aqui embaixo. Vocês lembram? Olha aqui, que era um pontinho e agora a gente vai começar o nosso raminho. É a mesma coisa. Aqui embaixo, nós fizemos com 4 correntinhas. Então, vamos fazer com 4. A não ser, gente, que vocês queiram que vá abrindo mais. Se vocês quiserem que vá abrindo mais, vocês vão fazendo mais correntinhas. 1, 2, 3, 4. Em cima do nosso ponto, a gente vai fazer 1, 2, 3. Vamos fazer 3 pontos altos. Repetindo a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4 e lequinho. Duas e lequinho. Ok? E aí, aqui, o que que a gente fez? Repetição. 1, 2, 3. Aí, a gente vem aqui em cima, faz os nossos 4 pontos. Aquele esquema, gente. Aí, faz 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 correntinhas e os nossos 4 pontos altos. E repetimos as nossas 3 correntinhas. A mesma coisa, ok? Ó, 2 correntinhas, a gente faz um ponto alto aqui, 2 correntinhas e os 4 pontos altos. Depois 3 e faz um lequinho. Gente, agora essa sequência é isso. Agora, a partir daí é repetição, mas eu vou fazer mais um pouquinho com vocês para vocês pegarem bem, ok? Fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aqui a gente vai fazer... Opa! A gente vai vir aqui na pontinha, meio ponto, meio ponto, meio ponto, peraí, meio ponto e meio ponto. Vamos fechar todos juntos. Vou fazer 2 correntinhas. Peraí, deixa eu puxar o fio. E aí, aqui a gente tem um ponto. Quando a gente tem um ponto, o que que a gente faz? Faz 3 pontos altos para começar outra vez o nosso raminho. 2 correntinhas e aqui a gente vai fazer o quê? Um meio ponto, um meio ponto, mais um meio ponto, mais um meio ponto e fechar todos juntos. E 3 correntinhas. Aqui a gente vai vir e fazer o nosso lequinho, que a gente já tá fazendo em todos. Eu vou só fazer rapidinho. Pronto. Agora, a gente veio aqui. Aqui, a gente teve aqui embaixo fazendo ele. O que que a gente fez depois dos 3? Nós fizemos 3 pra cá e 1 no meio, lembra? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 3 correntinhas. 3 correntinhas. E aqui a gente vai fazer 1, 2 e 3 no primeiro ponto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha e 3 pontos altos. E 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas. E lequinho. Essa é a sequência de agora, gente. Sem mistérios. Vocês podem ver que a gente tá começando a repetir. Mas eu vou continuar com vocês aqui até certo ponto para ver se vocês estão pegando direitinho, tá? Fizemos aqui, a gente começou... A gente, na verdade, tá começando esse raminho aqui, tá? Eu tenho que terminar até essa ponta aqui para vocês verem como que a gente vai recomeçar, tá? Que, na verdade, esse ramo aqui com essa ponta é exatamente esse aqui que a gente iniciou com essa ponta aqui,
Entenderam? Mas eu vou fazer de novo, tá? Eu vou fazer. Então, vocês seguem aí fazendo. A gente vai fechar as pontas dessas folhas e começar outro raminho aqui para terminar esse raminho aqui por último. Porque nós temos 1, 2, 3 pontos nesse raminho. Ok? Vou fazer o meu aqui e vocês fazem de vocês aí. Fizemos aqui os nossos 3 pontinhos, 2 correntinhas, 3 pontinhos. E agora, o que que a gente tem? A gente tem aquela ponta aqui, essa ponta a gente pula, né? E aí, a gente tem 3 pontos. Quando a gente tem 3 pontos, a gente vai transformar ele em 4. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que antes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui pro meio e faz um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto e mais um ponto alto, formando aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e a gente vem aqui do lado e fazemos o nosso lequinho. Fizemos aqui, ó, a gente já tá chegando naquela parte que eu falei com vocês, ó, que a gente fez 4 pontos altos e a nossa pontinha aqui. Então, daqui a pouco a gente vai fazer a ponta. E agora, a gente tá naquele início aqui. Olha só, do lado de cá, a gente vai fazer essa ponta aqui. E aqui, a gente tá aqui, ó. Quando a gente tá aqui, a gente fez essa parte aqui. E agora, nós vamos fazer essa aqui. Deixa eu mostrar isso mais pra perto, né? Eu tô olhando pra baixo, não tô... Vou falar de novo. Aqui, gente, a gente tá aqui, ó. Nesses 4 pontos, tá vendo? Nós estamos aqui, onde a gente fez aqui. E aqui, a gente tá abrindo de novo aqui, ó. Nós fizemos esse aqui, 3 pontos, 1 ponto alto e 3 pontos. Depois disso daqui, o que que a gente faz? Aqueles nossos 5 pontos. E aqui a gente começa mais um raminho em cima desse 1 pontinho. Então, é repetição. Vou fazer outra vez com vocês aqui. Eu só anotei aqui no papel, inclusive, quantas correntinhas eu fiz para cada um. Aqui, eu fiz 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e vou fazer 1 e 2. Mais um ponto aqui. E 1. E 2. Fizemos aqui os nossos 5 pontos. 2 correntinhas. Duas não, é uma correntinha. Não, 2 correntinhas mesmo. Naquele 1 ponto, a gente vai fazer o quê? 3 pontos. Já começando a abrir o nosso raminho. Mais 2 correntinhas. E aqui a gente vai fazer os nossos 5. Eu tô levantando o braço para não pegar na linha, no fio. E aí, tá dando problema. Deixa eu colocar aqui 2. Eu já falei isso no vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu preciso arrumar um outro suporte para mim. Vamos lá. Ó, 1, 2. Gente, alguém resolveu trabalhar hoje mesmo? E fazer barulhada? Tô gravando num domingo, gente. Falei assim, não, hoje não vai ter carro de som. Hoje ninguém vai fazer barulho. Vai tá difícil. Então, nós fizemos aqui. Nós fizemos 3 correntinhas de um lado, vamos fazer 3 correntinhas do outro. Vamos fazer o nosso lequinho. 1, 2. Lequinho pro lado de cá também. E aqui, o que que a gente faz? Os nossos 4, como eu falei que a gente ia fazer. 5 pontos, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vai transformar esses 3 aqui em 4 pontos. 1 ponto alto, 2 no centro, mais um ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo pro lado de lá e faço o meu lequinho.
Vou parar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tô só girando a... Vocês conseguem enxergar que a gente está repetindo o motivo? Eu ainda não terminei esse motivo aqui. Eu quero terminar esse motivo com vocês, para vocês verem como que a gente vai recomeçar. Mas, na verdade, gente, essa parte aqui, ela vai ser começada do lado de cá também. Tá vendo? Essa partezinha que a gente iniciou aqui, é essa pontinha aqui, ó. Esse é daqui pra cima. Entendeu? Então, assim, é tudo repetição. Eu vou continuar tentando fazer com vocês até um certo ponto e depois é repetição, tá? Vou fazer a minha parte aqui e já volto. Chegamos aqui e aquilo que eu falei com vocês. Repetição. É a ponta daqui. Se aqui a gente estava com 4, agora a gente vai ficar com os 4 em um só. Lembra? A gente pegou e fez 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fizemos aqui, ó, meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto e mais meio ponto. E fechamos tudo. Peraí que eu puxei. Fechamos tudo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fizemos a ponta do nosso raminho. Aí, aqui é a mesma coisa, gente. Nosso leque. Vamos arrumar aqui para ficar no centro. Nosso leque. E aí, agora, a gente pode olhar nessa parte daqui, ó. Que a gente tava aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. A gente vai vir aqui nessa quinta. Essa quinta carreira, nós fizemos 1, 2, 3 correntinhas. Tá vendo, gente? É só olhar do lado de cá. Então, vamos lá. Vou explicar a vocês para olhar do lado de cá, pra gente conseguir fazer, você conseguir fazer aí e eu fazer daqui. Sem precisar ficar repetindo e ter um vídeo muito extenso. Então, vamos lá. Eu estava aqui, né? Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Eu estou na quinta carreira, aqui. Aqui, nós fizemos o seguinte, ó. 2 pontos nós fechamos, meio, com mais meio, fizemos 1. Depois, nós fizemos 1 ponto aqui, e aí, nós fizemos mais uma diminuição aqui, para ficar com 3 pontos, para começar a fechar a nossa folhinha. Depois disso, o que nós fizemos aqui, ó? 1, 2 correntinhas, né? E... Peraí, onde eu tô? Aqui. 1, 2 correntinhas, e aí a gente fez 5 pontos. Vamos lá. 1, 2 correntinhas, e aqui a gente fez virar 5 pontos. 1, 2, 1 no meio, e 1 e 2. Fizemos 2 de novo, e aí agora a mesma coisa. Meio com meio aqui, fechando 1 para virar 3. 1 inteirinha, 1 ponto alto, certo? E mais meio com meio. E quanto que nós fizemos aqui? 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E aí, leque. 1, 2. E leque. Olha só, nós acabamos o nosso ramo. Agora, em cima dessa folha aqui, ela vem o quê? 1 ponto alto. Idêntico ao que tá aqui, idêntico ao que tá aqui, que a gente começou. É a mesma coisa, gente. Agora é repetição. Ó, aqui eu vou repetir o mesmo ramo aqui, entendeu? Vou começar com 1 ponto alto, depois 3, depois vou colocar aqui, abrindo, vou fazer esse aqui, vou fazer esse, vou fazer esse. Gente, não tem mais segredo. Agora,
é só repetição. Não tem por que eu ficar aqui com vocês até chegar à altura que vocês precisam. A gente já fez todo o nosso raminho aqui, a gente já fez aqui essa pontinha que eu falei com vocês, a gente já fez o início aqui de novo. Quer dizer, não tem necessidade mais de eu falar a mesma coisa o tempo todo. Isso aqui agora é a altura da sua saia que você precisa fazer, tá? Não tem mais necessidade de eu ficar falando o tempo todo. O que vocês podem fazer é marcar aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, ó, o meu esqueminha que eu usei, ó, aqui, ó. O meu esqueminha, eu vou deixar aqui pra você fazer um print do que eu escrevi aqui, ó. Aqui, ó, seis correntinhas. Faz um print aí da tela. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Faz um print, acho que tá aparecendo meu garrancho aí. Faz um print da tela pra vocês verem quantas correntinhas eu fiz em cada um. Ó, tá vendo? O que você pode fazer é um print dessa tela aqui pra vocês olharem as correntinhas. Ou anotar a quantidade de correntinhas, ou simplesmente olhar no gráfico de vocês. Esse gráfico aqui, gente, eu peguei no Pinterest, tá? Coloquei lá gráfico de folhas de crochê. Aí apareceu, bico. Gráfico de bico de folha de crochê. Aí apareceu esse daqui. Mas anota direitinho quantas correntinhas eu fiz em cada uma, que teve uma aqui que eu fiz a mais, teve umas que eu fiz a mais, tá? Porque pra mim eu achei que ia ficar melhor. Ok? Então, mostrei o meu segredo. Vou continuar fazendo a minha altura aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, ó, vou voltar pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou a minha saia. Eu até fiz um vídeo, não sei se vocês vão ver aí, ele tava mais ou menos aqui assim. Depois eu falei, não vou fazer isso não. Eu resolvi fazer 2 motivos aqui, ó. Aqui ficou metade aqui e uma no meio. Mas aqui, ó, eu fiz 2 motivos completos e deu certinho a altura que eu queria. Eu queria que cobrisse a minha sandália, tá? Sem eu repuxar, ficou com 27 centímetros. Ó. Sem eu repuxar, porque eu tava ali nessa parte aqui, ó. Sem eu repuxar, 27 centímetros, tá aparecendo? Né? Mas, na hora que cair, vai ficar mais ainda. Eu queria que cobrisse meu pé. Vamos combinar aqui, eu descalço, tá em cima do meu pé. Depois eu vou colocar um salto, ele vai ceder um pouquinho, então eu queria só mostrar isso aqui pra vocês. Gente, no mais, é isso aí. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários a sua dúvida. Eu vou deixar aí um vídeo que eu fiz, eu coloquei um vestido que eu tenho, feito de tecido mesmo. Coloquei por baixo da saia, porque eu acho que essa cor com um tom de nude, um tom de bege ou dourado, fica muito bonito. Então, eu coloquei com esse vestido, fiz um vídeo para as redes sociais, eu tô colocando aqui para vocês verem que linda que fica essa saia. Eu acho que nesse momento ela ainda tá mais curta, e depois eu aumentei o finalzinho dela, ok? E é isso. Minhas redes sociais, Juliane Tassi Atelier, qualquer uma que vocês quiserem ter mais contato comigo mais de perto. Lembra de curtir, de compartilhar com os amigos para ajudar a gente aqui no engajamento. Eu vou deixar vocês aí com o videozinho e fica pro próximo vídeo, que é onde a gente vai terminar esse vestido. Porque, na verdade, isso não é uma saia, é um vestido, né? Mas você pode fazer uma saia.